Agora vamos para a segunda palestra, engenheiro Sérgio Stolovas. Vamos ler aqui a apresentação do Sérgio. Engenheiro Sérgio Stolovas, palestra Efeitos Induzidos pelo Vento e Concepção Estrutural. Sérgio Stolovas, engenheiro civil pela UDELAR, Universidade da República Oriental do Uruguai, especializou-se em dinâmica estrutural, engenharia sismo-resistente, na concepção e análise de estruturas submetidas a ações induzidas pela ação do vento para projetos de edifícios altos, na análise de efeitos dinâmicos oriundos de atividades humanas e de maquinárias. Desde 1985, participa de projetos na América do Sul, Centro-América, Inglaterra e Oriente Médio. E desde 2006, desempenha sua atividade profissional como assessor em dinâmica estrutural pela STO, Análise e Soluções Estruturais. Então, vamos agora à palestra do engenheiro Sérgio Stolovas. O objetivo da palestra é mencionar e aprofundar em certos detalhes relacionados à otimização e concepção de projetos de edifícios altos. Pensando num roteiro simplificado do que seria o desenvolvimento de um projeto de um edifício de altura moderada, geralmente existe um empreendedor que tem a ideia e começa contactando um arquiteto que transforma essa ideia em uma concepção de produto. Além de outros assessores, em certo momento entra em jogo o engenheiro de estruturas. O arquiteto prepara um projeto preliminar, a partir do qual o engenheiro analisa, faz um lançamento preliminar da estrutura, que essencialmente para um edifício de altura moderada vai ser colocar pilares onde precisa, visando as necessidades do projeto e o tipo de laje que pretende fazer. Depois, ambas as partes realizam ajustes. Uma vez que esses ajustes foram feitos, se passa a etapa de projeto executivo e termina com a execução. A questão se esse roteiro poderia ser continuado, continuar-se usando para um projeto de altura de edifícios altos. E esse roteiro deve ser modificado quando se trata de um projeto de edifício alto. A razão é que um edifício alto não é como um edifício baixo, só que alto, sino que tem outros aspectos que fazem de um edifício alto uma criatura totalmente diferente do ponto de vista estrutural que um edifício de altura moderada. As características singulares dos edifícios altos que exigem estabelecer estudos, critérios e estratégias são as relacionadas com o desempenho funcional e resistente. Muitos aspectos críticos dos projetos de edifícios altos são consequência da natureza dinâmica das ações induzidas pelo vento. O vento induz histórias de forças que são essencialmente horizontais, são flutuantes, dependem de parâmetros climáticos, da topografia, da vizinhança, da direção de incidência do vento, das características aerodinâmicas do edifício. E o desempenho da estrutura dependerá da história de forças resultante dessa ação e dos atributos dinâmicos e resistentes da estrutura. O desempenho depende da resposta dinâmica da estrutura perante essas ações. Qual é a diferença essencial entre análise estática e análise dinâmica? Quando se trata de estática, o processo de análise consiste, de maneira simplificada, na existência de uma ação que chamamos ação estática, que se idealiza por uma força. A estrutura,
além da geometria, tem atributos que se chamam rigidez. O resto dos atributos são secundários, ou não entram na análise, e resolver a análise significa encontrar resposta, que no caso vai ser deslocamentos, momentos e cortantes. Quando se passa a dinâmica, já a ação muda com o tempo, e os atributos que vão determinar o desempenho da estrutura vão ser a rigidez, a massa, o amortecimento. E a resposta, ou seja, o objetivo da análise vai ser achar a história de deslocamentos, velocidades, momentos e cortantes. E quando resumimos em momentos e cortantes, estamos referindo-nos também a outros, como forças axiais, torsionais, tudo que seja preciso para dimensionar a estrutura. Se pode dizer que, no caso de uma análise dinâmica, a história de forças vai fornecer uma história de deslocamentos a partir da qual se vão a deduzir os momentos e cortantes, quando, na realidade, para a estática, o cálculo de deslocamentos geralmente é feito após ou como consequência desses esforços internos. O importante é visualizar que um fenômeno dinâmico, uma ação dinâmica e a sua resposta não consiste jamais em uma sucessão de estados estáticos. E essa é uma tendência, devido ao vício de estar acostumado a mexer mais com estática, que primeiro se tenta raciocinar a estrutura como uma sucessão de estados estáticos. Nesse contexto se chama ambiguamente estados de carga estáticas a estados extremos dessa história. Na realidade, esses estados extremos não vão ter nenhuma relação com os esforços internos da estrutura. Eles vão estar condicionados, vão depender da resposta, mas se chamam eles estáticos e se corresponderiam a uma estrutura infinitamente rígida, na qual os efeitos dinâmicos não existem amplificações, e podemos dizer que, nesse caso, sim, a estrutura se comporta como se fosse uma sucessão de estados estáticos. O desempenho funcional e resistente de um edifício alto é o objetivo da análise. Os aspectos resistentes vão a pretender garantir a estabilidade perante as ações extremas induzidas pelo vento, que estão associadas aos estados tensionais devidos à deformação da estrutura. Já não como na estática, que estão diretamente correlacionados com um tensor, com uma força generalizada. A partir da deformação da estrutura se deduzem quais são as forças estáticas equivalentes, adotando algum critério, e dessa maneira se consigue a força estática equivalente. Essencialmente, a maneira de obter a resposta, ou seja, a história de deslocamentos, vai ser a partir da solução da equação do movimento, que pode ser expressada dessa maneira, em que temos massa, história de acelerações, amortecimento, história de velocidade, rigidez, história de deslocamentos, história da força. A partir disso, a gente deduz a história do deslocamento e bastaria premultiplicar pela matriz de rigidez para ter o que seria uma história de forças estáticas equivalentes, a quais a gente teria que escolher as que são críticas para o desempenho, ou seja, para a estabilidade e para a resistência. Em quanto aos aspectos funcionais,
objetivo es controlar los efectos inerciales inducidos por los deslocamientos asociados a la deformación de estructura. Y son conforto de usuarios, limitación de oscilaciones y control de sloshing en piscinas que eventualmente puedan acontecer con elevaciones de agua muy grandes. Respecto al conforto de los usuarios, está asociado directamente al deslocamento, en que se asume generalmente que la percepción está asociada a aceleraciones. Esa movimentación va a generar fuerzas inerciales en una subestructura que es el ser humano, que va a ser sensible a amplificaciones, y por eso se debe estudiar esa historia de aceleraciones y ver si es conforme. Y para eso existen varios criterios. Un dos criterios es el criterio de Melbourne, que tiene la cualidad de definir algo de desempeño en función de los atributos modales de la estructura. Y eso es importante, y también en función de la recurrencia, o sea, cuál es la probabilidad de eso acontecer en un ano específico. Otro aspecto, o segundo aspecto, es la limitación de oscilaciones de objetos, por ejemplo, péndulos. En ese caso, también en ese caso, ahora ya no es el ser humano, es una subestructura que está montada y obligada a estar sometida a efectos inerciales. Tenemos un sistema no galileano, está sometido a aceleraciones por tener que acompañar o movimiento do andar, y va a provocar movimientos relativos, y esos movimientos relativos van a ser una mensaje suplementar para la persona comprender que eso se está movimentando y eventualmente provocar un desconforto. Y un tercero efecto que está correlacionado con eso, que es el movimiento de fluido, que nuevamente es también una subestructura, que al igual que los péndulos es un mecanismo que para pequeñas oscilaciones puede ser considerado como lineal. Una vez ultrapasados los límites lineales, al igual que los péndulos, el desempeño va a ser diferente. Ese control de sloshing de las piscinas mira hoy en día uno de los salvos, porque puede provocar efectos de alturas, elevaciones de agua muy além do que es esperado y lo que sería parte de la conformidad del desempeño. A partir de un análisis de altura mayor de onda, se puede concluir cuáles son las probabilidades de eso derramar, y se establece algún criterio, por ejemplo, que está ahí expresado, que pretende que ser óptimo o satisfactorio o aceptable los casos en los cuales no derrame agua para aceleraciones que no son perceptibles, en tanto que ya cuando son aceleraciones perceptibles ya carecen mucho de importancia o derramamiento o no. En definitiva, ambos estudios funcionales y resistentes están vinculados con las acciones iniciadas por los ventos, y ambos obrigan ao estudo da historia de deslocamentos. O mecanismo é o mesmo, o único que os objetivos são diferentes, ou seja, a metodologia sempre a integração da equação do movimento. Para casos de edifícios de altura moderada, a norma brasileira dá, e para formas simples como plantas rectangulares, a norma determina métodos prescriptivos simplificados que permiten, a partir de informaciones básicas relacionadas con la forma, con la rugosidad del terreno, con el clima, deducir fuerzas estáticas equivalentes, un estado de carga. Y ese estado de carga no lleva en consideración los efectos dinámicos más intrínsecamente. O sea, el resultado no va a ser dependiente de los atributos dinámicos de la estructura.
Para edifícios de altura moderada, se assumem os efeitos induzidos pelo vento como estáticos, colineares com a direção do vento e independentes dos atributos modais da estrutura. Ou seja, podríamos estabelecer que a norma nos induz a imaginar o vento em uma alegoria estática, na qual o vento seria um agente que empurra o edifício de forma monótona. Na realidade, o vento não faz nada disso, porque se for assim, se o vento fosse capaz somente de empurrar, os aviões não conseguiriam voar. Sempre vai ter uma componente transversal à direção do vento. Quando temos uma estrutura submetida a uma ação do vento, que nesse caso seria na figura na direção X, vai aparecer uma história de forças na direção X e outra na direção Y, na qual na direção X não vai mudar de signo em geral, entanto que na direção transversal muda de signo, empurra à direita, empurra à esquerda, e como consequência vai provocar a oscilação da estrutura. É importante ver que a norma nos acostuma a pensar que uma ação do vento vai provocar solicitações, vai provocar forças na direção do vento, entanto que para uma seção retangular, geralmente, o deslocamento e as forças preponderantes vão ser sempre na direção Y, neste caso, ou seja, na direção perpendicular ao lado à fachada maior. O que faz o vento com os edifícios altos? Com os edifícios altos, podemos imaginar que, por um lado, está o vento que está empurrando, como nos indica a norma, mas, como devido à turbulência, as rajadas, vai provocar flutuações nessa força, ou seja, seriam como sopros, e, además, além disso, para edifícios altos, geralmente os efeitos vão ser governados por efeitos transversais, efeitos que não são colineares com a direção do vento. Enquanto aos efeitos na direção do vento, esses sopros, essas rajadas, o que vai provocar são flutuações, geralmente flutuações pequenas. E dependendo dos atributos modais, essas flutuações vão ser amplificadas ou não, geralmente para estruturas mais rígidas, ou seja, de frequência natural menor, de frequência natural maior, de período natural menor, os efeitos de amplificação vão ser mais reduzidos, porque o vento natural já vem com um conteúdo de frequências menor para frequências maiores. E o efeito transversal está associado à liberação de vórtices que provocam o desprendimento do escoamento e uma inestabilidade do fluxo que vai provocar forças alternadas, que se pode visualizar lá. Em essência, a liberação de vórtices vai provocar dois tipos de efeitos. Um na direção do vento e outro na direção transversal. Ambos vão ser quase harmônicos, teoricamente harmônicos, na realidade não são harmônicos, e o da direção do vento vai ser de doble frequência e geralmente vai ficar mascarado pelos efeitos das rajadas, enquanto que o transversal vai ser bastante nítido.
a partir do invariante de Stewart, esse efeito transversal, a frequência com que acontece esse efeito transversal, vai a cumprir um invariante que vai a fazer, como é intuitivo, para velocidades maiores todo vai acontecer mais rápido, para dimensões menores também. A partir desses valores é possível, conhecendo o invariante de Stewart, que vai depender da forma, para o caso específico, poder deduzir qual vai ser, para certa altura, conhecendo a velocidade média do vento no topo do prédio, estimar qual é o período em que esses vórtices vão ser liberados, ou seja, qual vai ser a cadência da excitação provocada pelos efeitos transversais. E, na medida que essa cadência seja parecida à cadência de oscilação própria da estrutura, vai acontecer a amplificação. Já em uma etapa preliminar do projeto, poderíamos estimar que se o período de liberação de vórtices for muito maior, muito menor que o período natural da estrutura, o efeito vai ser estático, não vai provocar amplificações, entanto que, quando sejam próximos, os efeitos transversais vão ser preponderantes e já podemos prever, em uma etapa preliminar, conhecendo o clima, conhecendo a vizinhança, estimando os parâmetros, deduzir a velocidade média, deduzir o período de liberação de vórtices para 50 anos, por exemplo, de recorrência, e para a velocidade de vento menores, e ver qual é a exposição de liberação de vórtices e qualificar se precisamos já incrementar a rigidez, em casos em que o cenário é urbano, é imprevisível os efeitos da turbulência, por isso se faz túnel de vento, então, mesmo assim, poderíamos esperar para decidir se incrementar a rigidez ou não após o ensaio do túnel de vento. Em geral, quando se faz a análise modal, se obtém os modos de vibração, a quantidade que a gente solicite, em que estão numerados de períodos maiores a períodos menores. Aí estaria representado o movimento em planta de uma estrutura em que o modo fundamental é 6,59, sucessivamente. Apesar de levar em conta todos esses modos de vibração, geralmente o que vai acontecer é que os efeitos, a resposta dinâmica, vai ser sempre governada por ou dois formas fundamentais, na medida que existe simetria. Se não existe simetria, podem acontecer efeitos preponderantes misturados de diferentes modos. Ou seja, que nesse caso, com essa geometria e com os atributos modais dessa estrutura, resulta que, qualquer que seja a direção do vento, a resposta dinâmica vai ser governada pelo mesmo modo de vibração. Que tipo de estratégias podem ser usadas para melhorar o desempenho dinâmico dos edifícios? E podemos referir isso à equação mesma do movimento. Teríamos que os atributos seriam massa, amortecimento, rigidez, ou a mesma história. Começando a história de força pode ser modificada dependendo dos parâmetros climáticos. Os parâmetros climáticos geralmente não se podem modificar, se pode apurar melhor qual é o cenário climático. Ou seja, descartamos isso como uma estratégia. Topografia do terreno, não se vai mudar a topografia para melhorar o desempenho do edifício, a menos que se decida mudar o local do edifício. A vizinhança, nesse caso,
construir outros edifícios para que sejam escudos de nosso edifício não é uma estratégia. O que sim se tem que prever no projeto os cenários futuros, na medida que exista a previsão dos mesmos. Em quanto à direção, aí seria a direção de implantação da estrutura. Isso cabe pensar dessa maneira, porque se se conhece, se se tem um estudo climático detalhado com direcionalidade, se deve evitar as direções, por exemplo, a direção que pode provocar efeitos transversais, que seja a direção preponderante do vento. E uma pequena rotação do edifício, se possível, pode melhorar muito o desempenho. Em quanto às características aerodinâmicas do edifício, isso tem um grande potencial para melhorar o desempenho, porém, para isso se precisaria fazer um estudo preliminar, coisa que, na realidade, não acontece no Brasil, porque geralmente o produto já é definido entre o arquiteto e o empreendedor. Enquanto à massa, é possível melhorar o desempenho, principalmente atenuar os efeitos flutuantes do vento, alterando a massa, porém, não é muito eficiente. Qualquer que seja a estrutura habitual de um edifício para moradia, o peso específico está na faixa de 300 a 500 quilogramos por metro cúbico em construção. Então, colocar massa para melhorar o desempenho não parece uma estratégia bastante interessante, principalmente porque estaríamos afetando os atributos modais. A rigidez, esse é o arroz com feijão e a estratégia convencional que vamos usar mais. E em quanto ao amortecimento, o controle vibracional passivo-ativo ou outras maneiras de controle são formas atrativas, principalmente para edifícios super altos, nos quais não existe outra possibilidade de resolver o problema. Existem muitos problemas, muitos aspectos a ser considerados, tanto analíticos como pragmáticos, antes de optar para uma solução dessa classe, e vamos tentar falar disso se tivermos tempo ao final. Ou seja, basicamente, o que a gente usa como estratégia para melhorar o desempenho dinâmico, para permitir o desempenho adequado, resistente, como funcionar, é modificar os atributos modais, incrementar a rigidez, incrementar a frequência natural, reduzir o período natural. Vamos ver isso num exemplo que pode ajudar a visualizar quais são as estratégias. Se trata de um projeto que está começando a ser construído em Asunción, na República do Paraguai. É um edifício de 157 metros mais 9 metros, em um local onde a vizinhança, hoje em dia, não existem prédios altos por perto, o que faz o edifício especialmente sensível a efeitos induzidos pelo vento. As características do edifício, à luz do que a gente falou antes, o primeiro estudo tem que ser qual vai ser a demanda de rigidez de estrutura em quanto a demanda de período natural, para evitar amplificações e dessa maneira se estabelece de acordo qual é a velocidade básica, porque a velocidade básica da norma é 50 metros por segundo, mas se pretende fazer um estudo climático, se fez um estudo climático para chegar a valores mais assertivos. Vemos já que, de acordo à aerodinâmica do edifício, as exigências, a demanda de rigidez vai ser muito grande, ou seja, para 45 metros por segundo seria
atingir um período de altura dividido 43, que seria mais parecido que um padrão europeu. Os edifícios no Brasil geralmente estão por baixo o período natural está por cima de altura en metros dividido 35. Muchas veces altura dividido 28 se consigue que o desempenho seja adequado. O primeiro lançamento estrutural, que seria a versão primária do projeto, de acordo com o que está representado aí. Algumas características do edifício que está relacionado com o que acontece nos estacionamentos, por baixo das áreas esquerda e direita, tem rampas, não tem possibilidade de ser elementos, e o arquiteto já lançou esses locais para os pilares, que tem uma qualidade que bastante discutível, porque todos os pilares paredes estão orientados na direção Y, quando a direção menor é a X, e isso propicia dores de cabeça. Em vermelho está representado os elementos de concreto, pilares, paredes, em amarelo as vigas. Em quanto ao andar inferior, os andares inferiores que são estacionamentos, como está indicado lá, tem áreas de circulação que não vamos a poder chegar com elementos verticais. Tem dois andares de lazer, nos quais se corresponde aos andares tipo antes mencionados, ou seja, tem continuidade de todos os elementos que aparecem lá. Essa foi a primeira versão. Como vamos ver depois nos resultados modais, claramente essa versão é insatisfatória para as expectativas de desempenho. Uma segunda versão foi ver a possibilidade de usar outriggers, nos quais se adotou outriggers por baixo da região de lazer, porque isso apresentaria uma certa vantagem, que poderíamos usar parte dos volumes dos andares de outrigger para a piscina e, eventualmente, para reservatórios intermediários. Em quanto ao resto, se mantém igual, passando a uma terceira opção, se gerou uma ampliação, uma extensão do núcleo central, procurando apoios que estejam enfrentados aos extremos dos pilares esquerdos e direitos, para conseguir, em parte dos andares, acoplar essa parede com as extremas. E isso se continuou também até fundação, parcialmente, e estava completamente em harmonia com a solução arquitetônica, porque, de qualquer jeito, a região que está para os inferior na planta não seria de acesso aos elevadores, já que ficaria em meio andar. Depois de fazer essa solução, se procurou uma solução que permita reduzir ainda mais a frequência natural, e se fez acoplamento dos núcleos com os pórticos extremos, continuando com o esquema de ampliação do núcleo central. Uma quinta opção foi engrossar os elementos que seriam os extremos de uma outrigger global, com o qual se consigue reduzir ainda mais o período natural da estrutura, e a isso se sumou elementos de parede na direção X nos andares de estacionamento, que permitem, mesmo com um setback estrutural, conferir maior rigidez à estrutura nos andares inferiores.
Se fez para cada caso um modelo analítico simplificado, no qual se começaram as massas, mediante o que se chama esquema Doppel, que é cinematicamente equivalente à laje, ou seja, com o mesmo momento polar, e dessa maneira, fazendo interlinks nos diferentes andares, se consegue trabalhar com um número reduzido de graus de liberdade e chegar ao resultado mais rapidamente. E se compararam todos os casos. Este é um detalhe de como esse modelo, ou seja, os elementos estruturais relevantes são representados por pilares com offsets, e se obtém o modo de vibração da estrutura e um segundo, que falou, e como vemos, à medida que fomos passando de versão em versão, fomos incrementando o modo de vibração que, a nosso entender, era o mais relevante, que era o com deslocamentos preponderantes na direção X. E se atinge 3,76, fazendo o máximo esforço por rigidizar a estrutura, e ainda não se atinge o valor que estava estimado para a velocidade de 45 metros por segundo, que era o que se suspeitava que estaria por aí para as necessidades de Susan. Depois disso, já foi desenvolvido um estudo climático, no qual se comprovou que os eventos não sinópticos são os que estão governando e os que possivelmente tinham determinado uma velocidade básica de 50 metros por segundo. Ou seja, levando em conta um estudo mixto que inclui os efeitos não sinópticos, se chega a 45,6 metros por segundo, entanto, levando em conta unicamente os efeitos sinópticos, se estaria na faixa de 34 metros por segundo. De qualquer jeito, a gente tem que levar em conta esses efeitos como se fossem de 45,6, até que não exista uma metodologia de análise de efeitos não sinópticos. De acordo a isso, se ajustou os modelos preliminares e se passou ao ensaio de túnel de vento, que foi feito na Escola Politécnica da Universidade de Gênova, na Itália. Esse seria o teste, e se fez uma visualização dos efeitos de liberação de vórtice que aparece na animação. Essas são figuras do teste. Então, a partir do teste, foram recebidas as séries temporais e se passou a fazer a interação em alta frequência para obter o desempenho funcional e o desempenho resistente da estrutura. Começando por o desempenho funcional, comparando as alternativas relevantes são a versão 2, que era com outriggers, a versão 3, que era com o núcleo ampliado, e a versão 5, que é a versão final, a mais rígida de todas. E se comprova que as acelerações induzidas para diferentes recorrências são muito menores na opção 5, como era de esperar, e comparado com o critério de Melbourne, até uma velocidade de aproximadamente 34 metros por segundo, o desempenho é adequado e dentro dos critérios de Melbourne. Comparando neste gráfico polar, os radios representam a aceleração pico, e os ângulos representam os ângulos de incidência. Vemos também que a opção 5 é a que consegue enquadrar
nos limites de desempeño para 2 años, en tanto que para 5 años existe un pequeño excedente para a versión 5. Y por eso se procedió a hacer un análisis de alta frecuencia más detallada, la cual se estudió cuál es la historia de deslocamentos y, por ejemplo, en esa figura, las bolinhas, la bolinha vermelha representa a trayectoria de un punto que está en el último andar habitado y a preta en un andar medio. Y lo que aparece a continuación es animación y por baixo indicando en cada instante cuál es la aceleración instantánea que acontece y si es perceptible o imperceptible. Ese estudio gráfico permite visualizar o tipo de desempeño y también conferir a consistencia y a calidad de los registros en los cuales estamos baseando análisis. Indo ao detalle da historia de acelerações para uma certa amostra de aproximadamente 10 minutos, nos encontramos em que esse pico, que excede o limite de Melbourne, acontece de maneira quase instantânea, ou seja, acontece em não mais de 3, 4 segundos em que o usuário estaria sentindo essa aceleração. Ou seja, isso justifica revisar porque o critério de Melbourne está baseado em níveis de conforto de acordo a um estacionário. E isto é muito diferente disso e possivelmente se tem que apelar a critérios nos quais se tome em conta doses de velocidade e já não aceleração pico. Ou seja, os máximos acontecem nesse âmbito, no domínio de tempo, e, como vemos, se atingem em 2 ciclos, se atingem acelerações maiores que 15 mg, que seria o algo de desempenho para a recorrência de 5 anos, de acordo ao critério de Melbourne. É importante visualizar lá um aspecto essencial do desempenho dinâmico dos edifícios altos. Uma estrutura de um edifício alto sempre vai ser um filtro de frequências, ou seja, a oscilação sempre vai ter um motor que vai ser uma excitação que pode ter várias frequências, mas o deslocamento vai a responder essencialmente a participação de um certo modo, de mais de um modo, mas geralmente resultam em sinais de uma mesma frequência com amplitude flutuante. Se procedeu a verificar o desempenho das piscinas enquanto a sloshing. As piscinas, neste exemplo, somente se considera a piscina do lado inferior, no superior é uma situação similar. Se fez o estudo e, de acordo ao mesmo, as alturas de onda são conformes, completamente, são baixas, não é de esperar efeitos acentuados de sloshing, dada essa geometria de piscina. Por último, efeito no modo torsional. Em todos os casos, a piscina cumpre com os requisitos de conformidade perante efeitos de sloshing. Porém, se eventualmente o arquiteto tivesse optado por uma piscina que tenha na direção X uma dimensão de 6 metros, o que a gente se depararia é com uma situação de, teoricamente, alturas de onda de 50 centímetros para acelerações que nem seriam perceptíveis
los usuarios. Ese efecto de 50 centímetros en realidad nunca se va a cumplir porque en un momento de transvasar a estructura deixa, ou seja, o sloshing deixa de ser linear e os efeitos podem ser ainda bem maiores. Em quanto à resistência, visualizamos na figura quais são os efeitos induzidos pelo vento na direção nas diferentes direções. Os pontos verdes se corresponderiam com vetores, que seriam o arrastro global, enquanto que o vermelho é a força média, o cortante médio global, e por cima podem ver quais são as histórias de Fx e Fy. Como ver, existem muitas flutuações, existem muitos conteúdos de frequência no sinal, porém, quando se chega a uma direção frontal, aparece claramente um efeito mais, com uma frequência mais nítida, que é correlacionada com a frequência de liberação de vórtices. Comparando os diferentes casos, é possível visualizar justamente como os efeitos frontais vão ser preponderantes e sempre vão ser os que vão determinar o projeto estrutural, como veremos a continuação. Neste gráfico, em vermelho, está o que seria a força estática equivalente, produto da redução do deslocamento, qual seria a força que provocaria o deslocamento dinâmico, e em azul seria o valor instantâneo, e aí se pode visualizar claramente os efeitos transversais, que atingem amplitudes de força muito maiores que os instantâneos. Aí se pode ver justamente o que foi mencionado, efeitos, eventos em incidência diagonal, ou seja, não nas direções principais, dão amplificações muito menores, enquanto que os efeitos frontais vão dar amplificações muito maiores e maiores ainda que os efeitos frontais ortogonais. Classificando os cortantes globais, vemos que os casos críticos são sempre com o vento na direção X ou menos X. Ou seja, se tomamos a envoltória de todos os cortantes, que seria a linha vermelha, todos eles são atingidos com vento em X ou menos X. E se vê claramente como os efeitos da direção, o vento incidente na direção X é muito maior que na direção menos X. E isso tem uma explicação que na direção X existem obstáculos que não aparecem na direção menos X, ou seja, a rugosidade do terreno é muito baixa e uma pequena diferença de rugosidade, de turbulência, deu origem a uma diferença grande, apreciável de efeitos dinâmicos. Finalmente, a partir da análise da integração da alta frequência, o que se faz é integrar a equação do movimento, deduzir os deslocamentos e deduzir as forças estáticas equivalentes. A partir dela se expressa o deslocamento como o deslocamento médio mais uma combinação linear de formas modais e o fator de cada forma modal
e a participação modal, ou seja, que a história de participações modais é o que vai determinar a história das forças estáticas equivalentes. Como se tem 36 direções de vento, 5 amostras para analisar, cada amostra tem 2.048 registros e se analisa em 8 velocidades diferentes, porque sempre o máximo pode ser uma velocidade intermediária, se chega à conclusão que para resolver o problema se teriam que usar 2.929.120 estados de carga oriundos de estados de carga de vento. Eles teriam que ser combinados com os outros estados relevantes, coadjuvantes, e daria como resultado a impossibilidade de um análise exaustivo. Por isso é necessário usar estratégias para reduzir esses 2.929.000 a 18 ou uma quantia razoável. E as estratégias que são usadas quando a integração é feita no domínio do tempo é classificar de acordo a incidência do vento e a energia máxima que tem a estrutura durante a amostra, e depois classificar em sectores de 30 graus, e a esse valor, a esses estados de carga, que seriam 12 estados de carga, se agregam os casos nos quais... Douglas? Oi? Falta 8 minutos para acabar. Você entra para falar alguma coisa ou eu entro direto com a vinheta para a hora do almoço? Eu só vou dizer que a gente volta às 14. Maravilha. Bem rápido. Maravilha, valeu. Nesse caso também se agrega os efeitos dos três primeiros modos máximos, das participações máximas e mínimas, porque em ambos os casos pode ficar mascarado, tanto por critério energético como para cortante, qual é a pior situação para a parte dos elementos estruturais. O tempo é reduzido para aprofundar nesse assunto. A ideia é dar uma resenha dos componentes desses elementos estruturais que conformam os sistemas responsáveis pela resistência e rigidez a forças horizontais de benefício alto. Começando pelas lajes, as lajes vão ter uma contribuição muito grande enquanto a sua missão de transformar cada andar em um diafragma rígido no plano, ou seja, o deslocamento da estrutura, de um andar da estrutura, vai ser sempre como um movimento rígido, reduzindo o grau de liberdade a 3 graus de liberdade. Entanto, a contribuição das lajes como vigas de pórtico, isso funciona até 20 metros, 20 andares. Mas, para edifícios altos, realmente, a contribuição das lajes é menor, e não somente menor, sino que se tem que levar em conta um potencial de dano devido às lajes, à presença das lajes. Por exemplo, em uma condição que a laje se veja obrigado a acompanhar o movimento e provocar transmissão de cortantes, pode provocar uma rotura frágil. Também se tem que evitar colocar pilares perto de núcleos, devido a que o sigma no núcleo vai ser sempre baixo, entanto um pilar estaria chupando carga dos núcleos e haveria uma contração diferencial e que propiciaria não somente esforços, sino também fissuras nos elementos mais estruturais. É desejável, se tem casos assim, de transformar os pilares em paredes e acoplar. Ou seja, a estratégia
básica para resolver, para melhorar o desempenho dinâmico, vai estar sempre orientada ao acoplamento de elementos e não agregar mais elementos. Uma floresta de pilares nunca vai conformar um sistema apropriado para forças horizontais. Enquanto aos pórticos, é muito importante que a altura seja adequada, a altura das vigas seja adequada, e a partir de certa altura já não adianta. O objetivo é que sempre, para que o pórtico possa contribuir para forças horizontais, que existe uma inversão de momentos em todos os andares e em todos os trechos. Isso que vai a fazer que o pórtico realmente esteja contribuindo. Ou seja, as vigas não podem ser pequenas, não podem ser as vigas embutidas. Parece acopladas são os atores principais responsáveis pela rigidez das forças horizontais, é importante que as paredes sejam alinhadas, mesmo que se possa trabalhar em diagonal, o detalhamento da armadura faria quase impossível realizar um acoplamento que não seja em um plano. Por isso é importante convencer aos arquitetos de alinhar paredes que eventualmente podamos usar para acoplamento entre elas. E, o que é muito importante, que procurar que em edifícios altos os núcleos sejam simplesmente conexos, ou seja, que não sejam abertos para que eles sejam eficientes. Devido a que estamos alcançando o limite do tempo, o material vai ficar disponível e vamos a passar a resumir o que é essencial, o objetivo essencial da presente palestra, que é ressaltar que os fatores críticos para o desempenho resistente e funcional de edifícios altos são consequência da amplificação dinâmica de efeitos cujos parâmetros não podem ser padronizados de maneira geral. Cada caso é um caso e deverá se estudar de maneira específica e, na maioria dos casos, será necessário fazer estudos de análise dinâmica baseados em ensaios de turno de evento. Tanto o desempenho funcional como resistente está relacionado aos efeitos dinâmicos. Esses efeitos dinâmicos não se limitam à flutuação de força na direção do evento, geralmente poderão ser os transversais associados à liberação de cadenciada de vórtices que estejam determinando o desempenho dinâmico da estrutura. E a avaliação resistente deve ser realizada para todas as velocidades do vento e não somente para a maior velocidade, porque dependendo da velocidade aparecerá conteúdos de frequência diferentes que poderão ter amplificação ou não, de maneira que se sintonizam com os modos fundamentais da estrutura. Outros aspectos muito importantes que não foram mencionados é a necessidade de estudar interação solo-estrutura, porém, interação solo-estrutura para, uma vez que se tem os efeitos, as cargas estáticas equivalentes, não usar molas quando se trata de análise modal, porque aí se está ignorando a massa do solo, que tem um papel fundamental, tanto ou mais que a rigidez do solo. O módulo de elasticidade a ser usado no modelo para análise modal, preferentemente que seja tangente e não secante, como é o default dos programas. Isto basicamente seria as ideias fundamentais e os procedimentos que se adotam com o cometido de racionalizar e otimizar estruturas de edifícios altos. Muito obrigado e espero que tenhamos a oportunidade de conversar sobre isto e o próximo ano presencialmente. Muito obrigado.
Pera aí, só um segundinho. Muito bem. O pessoal saiu, né? Prontinho, ó, o Sérgio